O Império Brasileiro, que se estendeu de 1822 a 1889, foi uma fase crucial na história do Brasil, marcada por transformações políticas, sociais e econômicas. Desde sua fundação até o seu declínio, o Império testemunhou um país emergindo das cinzas da colonização para se tornar uma nação independente e dinâmica. No dia 2 de setembro de 1822, a princesa Leopoldina, esposa de Dom Pedro, assinou o documento de independência escrito por José Bonifácio. Leopoldina enviou algumas cartas a Pedro, e em uma delas, disse: "O Brasil será em vossas mãos um grande país, o Brasil vos quer para seu monarca. Com o vosso apoio ou sem o vosso apoio ele fará sua separação. O pomo está maduro, colhe-o já se não apodrece." O documento foi enviado por mensageiros a Pedro, que estava em São Paulo. O príncipe Dom Pedro recebeu o documento 5 dias depois e proclamou a independência do Brasil às margens do rio Ipiranga, rompendo os laços coloniais com Portugal. Esse episódio marcou o início do Império Brasileiro, com Dom Pedro I coroado como primeiro imperador em 1º de dezembro de 1822, na Capela Imperial no Rio de Janeiro. A escolha da independência foi impulsionada por fatores como a pressão econômica, a busca por autonomia política e os ideais iluministas. A cidade do Rio de Janeiro tornou-se a capital do Império, refletindo sua importância política e econômica. O país adotou uma monarquia constitucional, mas nem sempre de forma estável. Dom Pedro I abdicou em 7 de abril de 1831 em favor de seu filho, Dom Pedro II, que, ao assumir o trono ainda na infância, enfrentou desafios consideráveis na consolidação do poder imperial. Em sua carta de abdicação, Pedro I disse: "Usando do direito que a Constituição me concede, declaro que, e muito voluntariamente, abdicado na pessoa do meu muito amado e prezado filho, o Sr. Dom Pedro de Alcântara." Boa Vista, 7 de abril de 1831, 10º da Independência e do Império. Pedro. Dom Pedro II foi coroado em 7 de julho de 1841, aos 16 anos de idade. Durante boa parte do governo de Pedro II, o Império manteve estabilidade, contrastando com os tumultos causados pela regência anterior. A economia brasileira cresceu, impulsionada pela produção agrícola e principalmente na produção e exportação de café, a melhor bebida do mundo depois da água. A construção de ferrovias, a expansão das telecomunicações e investimentos em infraestrutura foram passos importantes em direção à industrialização durante o governo de Dom Pedro II. Durante o Império, a economia brasileira passou por mudanças significativas. A produção agrícola, especialmente do café, ganhou destaque, impulsionando a economia. No entanto, essa prosperidade estava intrinsecamente ligada à escravidão, que persistiu durante boa parte desse período. A abolição da escravatura, em 1888, marcou um ponto crucial nas transformações sociais do Império, que durou apenas até o ano seguinte. O Império Brasileiro enfrentou inúmeros desafios internos e externos. Rebeliões provinciais, como a cabanagem e a balaiada, demonstraram as tensões regionais. Além disso, questões como o papel do exército, a descentralização do poder e a influência de grupos políticos foram temas recorrentes de debates e conflitos ao longo do período imperial. O descontentamento crescente com o regime monárquico culminou na proclamação da República em 1889. O Marechal Deodoro da Fonseca liderou o movimento militar que resultou na expulsão de Dom Pedro II e toda a família real, e no estabelecimento da República. Este evento marcou o fim do Império Brasileiro e inaugurou uma nova era na história do país. Isso pode ter ocorrido por causa de uma rixa amorosa que eu falei sobre ela nesse vídeo aí do card. Apesar de seus desafios, o Império Brasileiro contribuiu para a formação da identidade nacional e estabeleceu as bases para o desenvolvimento futuro do Brasil. Seu legado, marcado por avanços e contradições, é parte integrante da complexa tapeçaria da história brasileira, moldando a trajetória do país ao longo dos séculos. Com toda derrota, ainda prefiro a monarquia, pois eles são educados desde a infância para governar, diferente dos políticos da República, que aproveitam o mandato para sugar o máximo possível o próprio povo. Deixa o like e se inscreve. Até a próxima!